Opa, meu nome é João Vitor, recentemente eu terminei a minha residência de clínica médica na USP aqui em São Paulo e seja muito bem-vindo para essa segunda aula da nossa Masterclass em que a gente mostra para você como pôr em prática a melhor forma de se preparar para as provas de residência médica, sabendo exatamente que estratégias utilizar para você alcançar aquele desempenho alto, acima de 80% em qualquer prova que você prestar. No primeiro vídeo dessa série, o Alexandre mostrou por que aquele jeito tradicional de se preparar para a residência, receber uma pilha de apostilas, querendo ler tudo, não é o jeito certo. E ele entrou bem a fundo em dois bloqueios que atrapalham quase 100% dos alunos. O bloqueio da boiada e o bloqueio da leitura. Dois erros claros que você não pode cometer. E se você caiu nessa segunda aula de paraquedas aí sem ter assistido a aula anterior, para agora, até porque na primeira aula a gente fala de um sorteio que está rolando essa semana e o resultado vai ser aí nesse domingo. Tu quer participar do sorteio, aí tu vai ter que voltar e assistir a primeira aula, beleza? Nessa aula 2 eu vou tirar para você mais dois bloqueios, dois erros que provavelmente você tem ou comete. Primeiro é o erro clássico, aquele erro do protecionismo, aquela velha história que geralmente seu veterano contou para ti. Ah, só passa quem é da casa, existe protecionismo, todas as instituições têm protecionismo. Para com isso, eu vou te mostrar justamente o contrário. O segundo ali é o bloqueio, o erro do especialista. Eu vou explicar o que ele é e também vou te mostrar que tentar ficar em dia com todos os conteúdos que você receber, saber todos os detalhes, João, eu quero saber todas as minúcias, pode cair qualquer coisa, ai meu Deus, não é o jeito certo de estudar. E eu vou te mostrar também como você pode fazer a priorização dos conteúdos de uma forma correta. Afinal de contas, a gente falou um pouco disso na primeira aula. Todo mundo tem a sensação de que não dá para dar conta de tudo. E por que você acha que isso acontece? É porque não dá. É impossível dar conta de todo o conteúdo. Beleza? Você tem dúvida? Dá uma olhada nesses depoimentos de alguns alunos nossos que a gente separou. Recomendavam que você lesse a apostila ou então o caderno e fizesse as questões no final da apostila. Mas eu nunca me adaptei de ler a apostila inteira. Para mim sempre foi extremamente maçante. E em 2018, como eu fazia os dois, era uma loucura. Então, assim, eu basicamente estudava o caderno, eu não dava conta de fazer as questões. E quando fazia as questões da apostila de lugares que eu nunca iria tentar a prova, nunca pensei em tentar a prova. E eu preciso te falar uma coisa. Aqui eu só vou te trazer verdades, não tenho rabo preso com ninguém, então o papo vai ser sempre reto. E eu vou te entregar de mão, mão beijada, as estratégias que todo o nosso time utilizou para passar nos principais processos seletivos, os mais difíceis do país, e como é que você usa as ferramentas certas para chegar lá. Eu tenho certeza que se você seguir tudo que a gente falar ao longo dessas 3 aulas, no final do ano você vai estar muito, mas muito mais perto da residência médica que você sempre quis. E de quebra eu já queria agradecer aqui pelos feedbacks, pelos comentários que vocês deixaram na aula 1, seja aqui embaixo, seja por e-mail, pelo message, pelo direct. Cara, esse espaço é para você ficar à vontade, é a tua casa. Manda tuas dúvidas, manda tuas sugestões, tira do peito a angústia, tira suas dúvidas. É agora, o momento é agora. Pra gente é o maior prazer poder te ajudar nessa caminhada e as dúvidas que você coloca nos ajuda muito a produzir conteúdos cada vez mais relevantes. Então, se você pensou 2 vezes em deixar um comentário, deixa aqui com a gente que a gente agradece. Mas vamos lá, se você é como eu tenho certeza que você ouviu aí ao longo da faculdade que não vale a pena tentar residência em um grande centro. Por quê? Porque a concorrência é muito alta, porque não vale o esforço, porque só passa quem é da casa, aquele papinho de sempre. E às vezes parece até um dogma, né? Porque quando você fala com alguém, com um amigo, com alguém, que seu sonho é prestar a prova em um grande centro, começa aquele tipo de comentário. Ai, mas é muito difícil. Ah, mas só passa se for muito nerd. E o pior é que aos poucos, geralmente aos poucos você vai se deixando se levar por esse papo, achando que você não é bom o bastante para chegar lá, que em nenhum momento você se destacou na tua faculdade, que você não quer passar vergonha na frente dos seus colegas de turma quando eles virem sua nota num processo seletivo mais concorrido.
Para pensar. Primeiro ponto, se você pensa assim, você não vai chegar em lugar nenhum, esse não é o mindset correto. Todas essas coisas aqui que eu falei são só justificativas lógicas que você fica aí às vezes remoendo para si mesmo só para não sair da zona de conforto. Não ter que estudar mais e não ter que se esforçar mais. Por quê? Porque é ótimo. Ficar na minha zona de conforto, eu faço o que eu quero, não tem desconforto nenhum, é liso. Mas eu lembro muito bem que um dos primeiros mentorados que a gente teve aqui na história da Medway, o Lucas Guimarães, também foi assim. Quando ele começou a mentoria com a gente, ele estava no 6º ano de uma faculdade particular do interior do Rio de Janeiro e a nota que ele tirou no primeiro simulado do cursinho no ano foi por volta de 50. Sabe qual que é o problema? Ele queria fazer neurocirurgia na USP. E eu não tenho nenhuma dúvida que tudo isso que eu falei aqui passou pela cabeça dele. Passou todas essas dúvidas, os medos. Mas a gente trabalhou junto ao longo do ano, a gente ajustou o mindset dele e ele deixou o passado, o histórico de aluno mediano para trás, as notas ruins e passou a estudar muito. Mas aqui o grande ponto é o esforço na direção correta. Eu lembro que ele começou o ano estudando 10 a 12 horas por semana. Sabe quanto que ele terminou o ano estudando? Mais de 30 horas por semana, um aumento de quase 300% na produtividade. E no final do ano ele tirou 74 pontos, como você está vendo aqui na USP. 74 era uma nota suficiente para ele passar em quase todas as especialidades, inclusive especialidades concorridíssimas, como dermato e oftalmo. Mas o problema é que naquele ano o sarrafo da neurocirurgia foi um pouquinho mais alto, 76, foi a nota mais alta do processo seletivo. E infelizmente ele não conseguiu passar e eu lembro para mim muito bem daquele momento que eu fiquei muito triste, né? Porque eu estava torcendo muito por ele. Mas depois que eu fui me tocar do que ele alcançou, para pensar comigo, um cara de uma escola particular do interior do Rio de Janeiro, sem nenhuma tradição, sem nenhum aluno aqui que vem geralmente fazer prova e passa em provas de São Paulo, com um crescimento de 24 pontos ao longo do ano e com uma notaça na primeira fase, tendo ficado entre as 30 maiores notas de neurocirurgia do Brasil, diante de tanta concorrência. A verdade é que depois que eu me toquei disso, eu fiquei muito orgulhoso e semanas depois veio o presente, ele recebeu a notícia dele da aprovação em neurocirurgia em uma das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro. Então eu fiquei feliz demais por ele, essa é a verdade, e eu dividi a história dele com você, porque aqui na Medway a gente realmente acredita que qualquer um pode chegar na residência médica que realmente quer. Mas o primeiro passo aqui é querer, né? O Lucas queria muito, mas ele não é o único exemplo. Essa tabela aqui que você está vendo, isso aqui são só alguns resultados de mentorados nossos que foram aprovados na USP nesse último ano. E olha com carinho, olha com atenção. Tem gente aqui que fez prova de residência pela primeira vez, no primeiro ano já tentou e passou, mas também tem gente que fracassou no primeiro ano, que tentou prova, mas correu atrás, estudou mais um ano e buscou a vaga. E eu coloquei esses mentorados específicos só para mostrar para vocês que em diferentes especialidades tem pessoas dos mais variados estados do país. Não tem esse papinho de que é da casa. Aqui não tem ninguém da casa. E se eles conseguiram passar aplicando todas as técnicas que a gente ensina, eu não tenho nenhuma dúvida de que você também consegue. E eu quero trazer um segundo ponto que é muito importante você ter uma noção, para ajustar o seu mindset com relação a esse bloqueio do protecionismo. É simplesmente uma questão de matemática. Não sei se você gosta ou não, se você não gostar, vem comigo que é super simples. Você tem uma ideia de quantas vagas de residência na USP existem? São mais de 400. 60 na clínica médica, 48 na cirurgia, 40 para pediatria, 20 e poucos para rádio, tem um monte de vaga. E você tem noção de quantos alunos se formam na USP todo ano? Mais ou menos uns 200. Então, se todos os alunos de medicina da USP entrassem na residência no ano seguinte, sobrariam pelo menos 50% das vagas, 200 vagas. Mas sabe qual que é o ponto que é interessante? A gente sabe que isso não acontece. Sabe por quê? Assim como em toda a faculdade, existem alunos que se dedicam mais
enquanto tem aqueles que se dedicam menos, aqueles mais excelentes. E você acha mesmo que uma grande instituição que ostenta um título ali, a USP, principal instituição da América Latina, que zela pela qualidade, vai preferir um aluno meia boca que vem da casa ou um aluno excelente que vem de fora? Agora, acho que ficou fácil para você, né? E só para ilustrar, eu trouxe duas fotos. A primeira é do meu grupo de residência. Aqui você consegue ver eu, que fiz a Federal do Espírito Santo, o José Vitor, que fez um particular evangélico do Paraná. Você consegue ver a Ju, que também é do Paraná, mas fez o FPR. Você consegue ver a Mari, que formou sim na casa. E você consegue ver a Bruninha, que ela formou na Souza Marques, particular do Rio de Janeiro. Mas eu também posso te mostrar a foto aqui do grupo do Ale e do Mica. Então o Ale, ele fez UFSC, Federal de Santa Catarina. O Mica, faculdade particular do interior de São Paulo, FAMECA. O Carlão fez ESCS, faculdade pública em Brasília. O Zé Roberto fez UNISA, faculdade particular daqui de São Paulo. E o Dante fez USP, da casa. Então você está vendo que a maior parte das pessoas ali, 80%, 8 de 10 pessoas vieram de fora da USP. E essa é a estimativa geral, 80%, independente da especialidade dos residentes, geralmente vem de fora da USP. Em boa parte dos outros grandes centros, Unifesp, USP Ribeirão, Santa Casa também é assim. E eu falo por mim, o grande diferencial que eu tive nessa jornada, nessa caminhada até a USP, veio justamente da minha instituição. Eu sou nascido e criado no Espírito Santo e fiz minha formação na UFES. Lá, todo ano, os mais jovens ali, os calouros, têm uma série de exemplos de vários veteranos que são aprovados nas instituições mais concorridas do país. E por isso tem uma cultura de que é possível sim ser aprovado em grandes centros. Já está enraizado ali na cultura da UFES e eu falo isso com o maior orgulho. Desde cedo a gente aprende que se a gente fizer por onde, a gente pode chegar aonde a gente quer. Então saiba que se na sua faculdade não é assim, você pode ser o pioneiro numa nova filosofia de resultados e num mindset de sucesso. Foi o caso do Micael, o primeiro aluno aprovado na USP a sair da Faculdade de Medicina de Catanduva em 41 anos. E agora que você já sabe que qualquer um pode alcançar a residência médica que realmente quer, eu preciso te falar sobre outro bloqueio que geralmente atrapalha muita gente na preparação para as provas. É o que a gente chama do erro do especialista. Presta atenção, muita gente tem a crença de que quem passa é aquela pessoa que lê todas as apostilas, que faz todos os exercícios, que está sempre em dia com o cursinho. Deixa eu te contar um segredo, ó. Isso aí é a mais pura mentira. Para pensar comigo. A primeira coisa de tudo é que essa definição de em dia é extremamente variável. Pode ter gente que assiste às aulas, lê as apostilas e faz os exercícios. Outras pessoas fazem só uma breve revisão do caderno ali, ó, e faz os exercícios da apostila. Tem gente que faz pequenas leituras sobre os assuntos que não tenham ficado claro nas aulas e depois partem para a realização das questões. O fato é que não existe um jeito certo de se fazer isso, não tem uma maneira única de se fazer as coisas. E muita gente chega para a gente para pedir um cronograma, a fórmula mágica para estudar mais, mas eu tenho que te dizer a verdade. Infelizmente, não tem isso. E quem te passa um cronograma é mentiroso. Você não pode ser trouxa de acreditar. Para pensar comigo. Você está no internato pesado, enquanto tem um seu amigo está no internato tranquilo. Vocês estão ali em estágios diferentes. Você tem um colega que se formou e está ali, ó, dando gás, se matando de trabalhar, ganhando uma grana, enquanto estuda para residência, também tenta conciliar, mas você tem outro que é bancado pelos pais e pode focar só no estudo. Faz sentido essas pessoas terem o mesmo cronograma, aquele cronograma inflexível, igual de todo mundo, da maioria dos cursinhos? Não faz. E o que me deixa mais puto é que os cursinhos continuam passando o cronograma para você e você, trouxa, acredita. Para com isso. Aqui a gente vai fazer as coisas do jeito certo e não tem um cronograma ideal para todo mundo. Só você conhece suas rotinas, seu horário,
que período do dia que você vai melhor, que você rende mais, que dia você está no trabalho, quando o internato está mais pesado, quando está mais tetinho, dá para dar aquela quebrada. E ainda tem a gente que tem a audácia de estipular um número de horas que você tem que estudar por semana, do tipo... Estuda 2 horas por dia que você vai dar conta de todo o conteúdo e você vai ser aprovado. Ou tem gente que... Aqui, ó, eu fiz menos apostila, estuda aqui, menos quantidade, você vai conseguir dar conta e você vai ser aprovado. Eu não sei o que é mais ridículo. Só você é capaz de montar o seu próprio cronograma, um cronograma que seja efetivo para você mesmo. E isso é excelente. Você não tem que se prender ao que a maioria das pessoas está fazendo. Você pode pensar em uma estratégia muito melhor de estudos. E tudo que você vê sobre cursos que entregam um cronograma fixo e flexível, que basta estudar 2 horas por dia que vai dar certo, você dá conta de tudo, ou que reduz a quantidade de apostilas que você tem que estudar, tudo isso não passa de alguém querendo te dar aquilo que você quer ouvir, mas não é o que você precisa ouvir. Pare e pensa comigo. Faz algum sentido você que às vezes está numa fase de aprendizado ali mais no começo, tirando ali 50% nas provas antigas, nos simulados, ter o mesmo cronograma de uma pessoa que nesse momento tira 70%? Ou dá o mesmo conteúdo e a mesma hora programada para pessoas que têm níveis de aprendizado diferentes? Não faz sentido nenhum. Quem está aqui embaixo, esse cara tem que ralar muito mais do que o cara que está aqui em cima. Esse cara tem que correr atrás do prejuízo, esse cara tem que batalhar cada dia para ser melhor. E se esse cara estiver acomodado, aí você faz o quê? Você vai para cima dele, você indo para cima e passando ele. É assim que acontece dentro da preparação para a residência. E uma última analogia que eu queria fazer com você é a seguinte: dar um cronograma, o mesmo cronograma para todo mundo, seria o mesmo que dar um tênis 38 para pessoas que calçam 36, 40 e 42. Faz algum sentido para você? Não faz, né? Então, o que você tem que colocar na sua cabeça é que, você vai ter que se esforçar bastante para chegar aonde você quer. Não tem essa de, eu vou estudar 2 a 3 horas por dia. Se você ficar nessa de querer estabelecer um teto, sabe o que acontece? Vem um concorrente que estabelece um teto muito mais alto, um teto alto e cima para cima de você, vai estudar mais e eventualmente ele vai passar e você não vai estudar. Anota aí no teu caderninho. Você tem que estudar sempre o máximo que você conseguir e com uma metodologia adequada, melhorando a cada semana. O segundo ponto é que você tem que saber priorizar as matérias. E aqui você precisa ter uma distinção bem clara. Priorizar as matérias não é só saber que em preventiva cai mais princípios do SUS, ou em cirurgia cai mais obstrução intestinal, ou João, em clínica médica cai mais hipertensão e diabetes. Beleza, eu sei disso. Mas priorizar as matérias é saber qual delas te traz o maior retorno em menos tempo. Justamente para que você otimize os seus estudos, tenha uma nítida sensação de progresso ao longo do ano e no final do ano consiga cobrir tudo o que mais importa na tua preparação para a residência e não necessariamente toda a matéria. Deixa eu facilitar para você. Nos cursinhos, geralmente como é que é feita a divisão? Você sabe que as provas de residência são divididas em 5 grandes áreas: clínica médica, cirurgia geral, GO, pediatria e medicina preventiva, cada uma valendo 20%. A gente sabe que na prática, clínica médica ele é um pouquinho mais, 25%, 30%, que também cai na prova de pediatria, às vezes cai uma questãozinha de GO, cai às vezes no meio da cirurgia. Mas você também tem noção que é impossível dar conta de todo o conteúdo, pois você tem entre 60 e 70 apostilas no ano, dependendo de qual cursinho você fizer. Então você tem mais ou menos 300 dias no ano para realizar a sua preparação até o início das provas em novembro. Você teria que fazer uma apostila a cada 5 dias. Mas a verdade é que boa parte de nós está geralmente envolvida em alguma outra atividade, seja o trabalho fora ou seja as atividades do internato. Então o melhor jeito de você manter um ritmo de estudos e uma evolução exponencial ao longo do ano, já vou te avisar, é através de prioridades. E saber o que priorizar, na verdade, é mais fácil do que parece. Mais uma vez, a estatística clareia tudo aqui pra gente. Se você pegar as apostilas ali dos cursinhos do 5º e no 6º ano de preparação,
fica mais ou menos assim. Dá uma olhada. No primeiro ano ali são 32 apostilas de clínica médica, enquanto no segundo ano são 29, em cirurgia geral são 4 no primeiro e 9 no segundo, em pediatria 6 no primeiro e 6 no segundo, em GO 11 no primeiro e 10 no segundo, medicina preventiva 4 no primeiro e 4 no segundo, sendo que no primeiro ano você ainda tem algumas outras apostilas que são extras ali, 3 apostilas. Agora ficou fácil para você. Se teoricamente cada grande especialidade vale 20% do conteúdo final, obviamente você tem que direcionar em um primeiro momento, grifa isso, em um primeiro momento, suas energias e seu esforço para aquilo que te traz o maior resultado. E clareando ainda mais para você, se eu tivesse que fazer um gráfico de esforço versus retorno, resultado, para cada uma das matérias, ficaria justamente assim. Medicina preventiva, que você está vendo, são só 4 apostilas, é menos conteúdo. Então você se dedica menos, mas você cresce mais rápido. Em 3, 4 semanas você dá conta e você chega à faixa preta. Você chega aos 80% de desempenho. Já GO e pediatria já é diferente. A quantidade de conteúdo aumentou um pouco, mas ainda assim GO e pediatria, eles cobram os assuntos de uma forma muito previsível, geralmente nas provas de residência. O USP São Paulo esse ano deu uma trollada na galera em pediatria, mas geralmente não é assim. A cobrança é previsível e a quantidade de conteúdo é ali maior do que medicina preventiva. Então você demora ali quase que o dobro do tempo, 6 a 8 semanas, para você atingir a faixa preta em cada uma dessas duas especialidades. Agora, cirurgia geral e clínica médica têm peculiaridades, começando pela cirurgia geral. O formato de cobrança nas provas de residência geralmente é muito difícil na cirurgia geral. Geralmente são cobrados conceitos acima, conceitos de R3 e por vezes, por isso mesmo estudando muito, você não consegue ter um desempenho esperado de faixa preta. E já a clínica médica, minha amada especialidade, eu amo a clínica médica, mas ela é extensa demais, é muito conteúdo. Então, para você atingir a faixa preta, os 80%, você teria que estudar muito, mas muito mesmo, e isso leva muito tempo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir com calma. Antes de seguir, eu só quero matar aqui um ponto, porque eu já ouvi muita gente chegar para mim e falar: ah, João, porque clínica médica é o diferencial, que esse papo aí dos 20% é história e blá blá blá. E cara, eu fico pé da vida quando alguém vem me falar isso, porque quem fala esse tipo de coisa são as mesmas pessoas que tentam minimizar o esforço que você vai fazer para passar na prova, ou que às vezes tem segundas intenções claras. E eu entendo perfeitamente que você deve estudar clínica médica ao longo do ano. Ninguém aqui é doido para te dizer o contrário, mas o que a gente advoga aqui é que para estudar clínica médica com afinco, primeiro você tem que ser faixa preta em GO, pediatria e medicina preventiva. Não dá para você querer colocar o carro na frente dos bois. Ai, faixa preta, João, você tá falando isso o tempo inteiro, que diabo é isso? Faixa preta, gente, é um termo que a gente usa muito aqui na MED. Mesmo que você não entenda nada de artes marciais, aí, judô, jiu-jitsu, o que for, você provavelmente sabe que a faixa preta é o estágio mais alto, é o grau mais alto que você pode chegar nesses esportes, é a excelência. E a parada mais bacana sobre isso é que não existe um faixa preta que não tenha passado primeiro pela branca, pela azul, enfim, é um processo gradual. E a gente costuma dizer que quem passa nas grandes instituições, que é o faixa preta, é o faixa branca que não desistiu. Quando eu falo de chegar na faixa preta, na tua preparação para a residência, eu estou querendo falar de alcançar justamente esses 80%. Isso em GO, pediatria e medicina preventiva não pode ser a exceção na sua preparação. Tem que ser a regra. E sabe por quê? Eu vou te mostrar agora. Dá uma olhada nessa tabela que eu fiz. Basicamente aqui eu peguei o resultado da primeira fase da USP, agora, 2021, né? E peguei o total de candidatos por especialidade. Então, 534 prestavam prova em anestésio, 1.126 em clínica, e por aí vai, né? A gente consegue ver que o total de alunos que prestaram o concurso foi de 6.186. E eu separei esses alunos por estratos de pontuação. Então, aqui eu consigo ver
quantos alunos tiraram menos do que 60% da prova, quantos alunos tiraram entre 60 e 65%, entre 65 e 70%, entre 70% e 75%, entre 75% e 80% e, por fim, acima de 85%, que, diga-se de passagem, ninguém conseguiu fazer isso na prova. Beleza? E a gente olha pelo total e a faixa de pontuação. Então, quantos candidatos, João, tiraram menos do que 60% da prova? Se a gente for olhar a soma de todas as especialidades, a gente vê que 4.310 pessoas conseguiram tirar menos do que 60% nas provas. Isso equivale a 70% do total de candidatos do processo seletivo. Se a gente for olhar entre 60% e 65%, 1.026 pessoas ficaram aqui, 16% do total do processo seletivo. Ou seja, 86%, 70 mais 16, quase 9 a cada 10 pessoas tiraram menos do que 65%. E você acha mesmo, se essa galera fosse faixa preta em GO, pediatria e medicina preventiva, seriam esses os resultados que a gente estaria olhando? Claro que não. A gente teria muito mais pessoas concentradas nas faixas seguintes, entre 65 e 70, 70 e 75 e 75 e 80%. Mas a gente vê aqui que quase ninguém, 1% dos candidatos total do processo seletivo, 39 pessoas, sendo em sua maioria aqui 15 clínicos, minha amada especialidade, ficaram entre 75 e 80. E só 4 pessoas, só 4 candidatos tiraram acima de 80% na prova inteira. E aí, chega no final do ano, a gente vê que mais de 90% das pessoas não são faixa preta nessas matérias. E te digo mais, dependendo do processo seletivo, 50% de todos os candidatos não tira mais do que 65% da nota do concurso. Eu peguei o resultado da USP esse ano e do ano passado para te provar justamente isso. Então, põe na tua cabeça e tenha ciência de que se você for faixa preta nessas 3 grandes áreas que englobam quase 60% da prova, com certeza você vai passar com sobras, como os nossos alunos que você está vendo agora. Mas presta atenção, na USP o nível de exigência da prova foi muito alto e o sarrafo caiu um pouquinho. Na verdade o sarrafo foi alto, mas a nota de corte caiu um pouco. Agora, na Unifesp, dá uma olhada. Olha como a concorrência das provas de residência vem aumentando a cada ano. Em algumas especialidades, a nota de corte está na lua. Olha anestésio na Unifesp. O cara que tirasse 79 na Unifesp estaria fora da lista de aprovados. Ele nem iria para a segunda etapa, tá? Ele teria que ter feito 80% para chegar na segunda etapa. E obviamente a gente teve muitos alunos que conseguiram justamente isso. Mas tem muita gente que não consegue. Por quê? Porque o sarrafo em si está subindo a cada ano. E guarda isso contigo, porque é importante que você saiba que o sarrafo está subindo e você tem que se preparar na mesma proporção. Beleza? Tem uma coisa que eu acho importantíssimo que você saiba. Se você não quiser seguir nenhuma dessas orientações que eu falei para você aqui hoje, tá tranquilo, não tem problema. Sabe por quê? Porque eu já passei e eu fiz residência no lugar onde eu queria. Mas sabe por que eu paro aqui para dar essa aula contigo? Porque eu falo, manda os comentários que eu respondo. Porque todo dia a gente abre a nossa caixa de e-mail, a gente abre o direct e tem uma série de mensagens, está vindo aqui perguntando para a gente: como é que se prepara para as provas de residência? O que faz com a pilha de apostilas? Como que eu tenho, João, a metodologia efetiva de estudos? Como é que eu concilio o meu bendito do internato que tá foda com a preparação para a residência? Quando que eu começo a revisar, João? Quando que eu faço as provas antigas? Quantas provas antigas eu faço por semana, por mês? Meu Deus, é tanta dúvida. E a gente já passou por tudo isso. A gente sabe que não é nada fácil conviver com essa ansiedade, com essa angústia de saber se você realmente está indo pelo caminho certo ou não. Porque realmente é difícil elaborar um plano de estudos focado nas instituições que você realmente quer. Por quê? Porque ninguém ensina o que realmente importa em termos de preparação e metodologia para a residência.
Você simplesmente é bombardeado com conteúdo, aula, simulado, flashcard, questão, enquanto ninguém te ensina como usar isso. E o nosso propósito não é simplesmente te ensinar a usar todo esse conteúdo. Nosso maior propósito, desde que a gente começou aqui a Medway, é provar que qualquer um pode alcançar a residência médica que realmente quer e que não existem exceções a essa regra. Se você também acredita nisso, se você quer sair da média, se você quer se tornar alguém fora da curva, aquela pessoa que todo mundo admira e reconhece pela competência, aquela pessoa que vive com um mindset de sucesso, beleza, você está no caminho certo. A gente acredita que é esse tipo de conteúdo que a gente está dando ao longo dessa semana é que faz você dar um passo adiante. É esse conteúdo que consegue transformar as pessoas e elevar elas para outro patamar, um nível sempre alto sim. E a gente tem plena consciência de que tudo que a gente ensina aqui não é ensinado em lugar nenhum. Beleza? Eu sei que agora você provavelmente está vendo a tua preparação para a residência já com outros olhos, você aprendeu muita coisa já nessas 2 aulas e isso é excelente. Você agora começa a ver as estratégias que vão te levar cada vez mais longe. Mas, infelizmente, a preparação para a residência envolve um caminho que é muito mais longo e aqui a gente talvez esteja mostrando para você só a pontinha do iceberg. E para a galera que desde o início do mês aí vem perguntando muito para a gente se a gente está preparando algum material mais denso, mais completo, pedindo para a gente abrir vaga na mentoria, a verdade é que sim, a gente tem esse material, tem esse curso que aprofunda muito mais na preparação para a residência, mas não é assunto para agora, ainda não é assunto. Por enquanto, revisa minha aula, revisa a aula do Alê, cara, absorve, sedimenta esses conceitos, medita em cima de tudo que a gente te ensinou aqui hoje. E na aula 3 da Masterclass, que vai ao ar na próxima sexta-feira, a Joana vem para fechar essa semana com tudo. A Jo sumarizou para você toda a rota que você tem que percorrer, todos os problemas que você enfrenta até passar na residência que você realmente quer. A aula está simplesmente sensacional, eu tenho certeza que você vai adorar, beleza? E se você gostou desse conteúdo, ele fez sentido para você, ou você ficou com qualquer dúvida durante a aula, o que é perfeitamente normal, deixa aqui nos comentários, escreve pra gente, gostou da aula, puta, aprendeu, deixa aqui o feedback. Sabe por quê? Porque toda vez que alguém assiste uma aula minha e não me dá um feedback, para mim é igual quando eu tento abrir ali um biscoitinho da sorte e não tem nada dentro, é quase que uma sacanagem, né? Então, seja para falar bem, seja para falar mal, seja para agradecer, cara, deixa seu feedback aqui embaixo, você não demora um minutinho para fazer isso. E lembrando que a gente comentou de 4 bloqueios nas 2 primeiras aulas, mas são 15 bloqueios, 15 erros que você comete na tua preparação para a residência. A gente deixou os outros 7, já tinha 8 na primeira aula ali que a gente deixou no PDF, a gente colocou os outros 7 aqui. Seria impossível contemplar tudo isso nessas 3 aulas e por isso que a gente fez esse PDF tão legal. E último recado para você, não deixa de seguir o nosso Instagram, @medway.residenciamédica, o nosso canal do YouTube, que a gente já está preparando muito conteúdo legal para esse ano e vale muito a pena você seguir a gente de perto. Tem podcast chegando por aí, vai ficar muito bacana, eu tenho certeza que você vai aprender muito com a gente. Então, vamos junto, vamos bonito, vamos para cima, alto cima, conquistar a sua vaga no R1, seja em 2021, seja em 2022, seja quando você quiser. Beleza? Vou deixar aqui um depoimento muito legal de um aluno nosso, que vale muito a pena assistir. Talvez você se identifique com o que ele vai falar e a gente se vê na próxima aula. Grande abraço! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana, eu sou formada pela UES, a Universidade Estadual do Ceará, me formei no final de 2018. Quando eu me formei já prestei provas aqui em São Paulo, para pediatria, mas não fui aprovada.
E no ano seguinte eu demorei para pegar o ritmo de estudos, porque eu ainda fiquei esperando as últimas listas de chamada, né, para saber que eu realmente não iria ser chamada. Inclusive cheguei muito perto, mas não passei. E eu estava muito desestimulada com os resultados, né? E foi nessa época que eu conheci os meninos da Medway. Foi bem assim, por acaso, procurando no Instagram, assim, perfis de dicas de estudos que eu encontrei eles, né? Não foi ninguém que me indicou diretamente. E na época que eu encontrei foi justamente quando estava terminando as inscrições para a mentoria. E eu sabia que eu estava precisando de um direcionamento, sabe? De um estímulo a mais, e eu decidi me inscrever. Eu lembro que eu me inscrevi assim no último dia e não me arrependi nem um pouco. Eles dão muitas dicas, assim, algumas coisas bem óbvias que a gente sabe que tem que fazer, mas precisou ouvir alguém de fora, né, para dizer que eu tinha que fazer para começar a seguir. E outras coisas que realmente foram dicas, assim, geniais, que eram coisas que eu não tinha pensado, mas que realmente melhoraram muito o meu rendimento. E em poucos meses eu já comecei a perceber que meu rendimento nos próprios simulados do cursinho tinha melhorado bastante. E nas provas na íntegra também, né, das instituições que eu queria, que eu fui resolvendo mais pro final do ano. E graças a Deus tive resultados muito positivos. Fui aprovada para pediatria aqui na USP, na Unifesp, além da SURSE, né, que é o processo seletivo unificado lá de Fortaleza, e para o SUS São Paulo. Acabei optando pela USP e estou muito feliz com meus resultados, e só tenho a agradecer ao pessoal da Medway por toda a orientação e todo o apoio ao longo do ano.